Seu Carlos Braga Miller. O senhor se apresenta, por favor, para essa pessoa que veio para Blumenau em 1981. A sua família também foi uma família de imigrantes, como aqueles que fundaram a colônia Blumenau? Exatamente. Tem duas vertentes, tem a família Braga e a família Miller. A Braga de minha mãe e os Miller do meu pai. Os Braga vieram de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, no ano de 1800. O José Bonifácio da Cunha, que foi prefeito, médico e intendente de Blumenau, veio antes, 1888, 89. Ele era dessa cidade? Quando ele deixou a missão da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que ele fez parte de uma das expedições que não deu certo antes, aliás, nunca deu quase, né? E ele teve uma doença tropical e veio para Blumenau por recomendação de colegas médicos que disseram que aqui o clima era bom, mas era ainda uma região muito inóspita, né? E aí ele foi depois buscar o cunhado, meu avô Tomé Braga, minha avó Alcina, e já tinha naquela época, o casal já tinha minha tia Antonieta. Os demais nasceram aqui em Blumenau. Essa era a família Braga. E a família Miller, meu avô Karl e a minha avó Maria moravam em Munique, e logo após a Primeira Guerra Mundial eles migraram para o Brasil. Vieram se estabelecer primeiro lá na região das Missões, no Rio Grande, depois vieram para o Salto Vaspar, em Blumenau, e depois de muitos anos foram para Jaraguá do Sul. Ele chegou a trabalhar naquela laboratório, né? Eu também vi num artigo que você escreveu, num documento histórico, que houve aquele laboratório que era exatamente na propriedade do meu avô ali, no Salto Vaspar. E ele provavelmente deve ter trabalhado ali porque existem fotos dele ao lado de um equipamento industrial do laboratório e tal, e foi uma parte que eu desconhecia. Mas, juntando os pedaços, a gente vai muito além, sabendo que depois manteve-se uma amizade entre o meu pai e o dono da drogaria Farmácia Catarinense, que parece que comprou aquele laboratório depois, ou os produtos, né? Então, o seu pai trabalhou no laboratório, né? Não, meu avô. Seu avô. Meu avô. E Meu o pai, seu naquela pai, época, era recém-casado. e ele partiu cedo, né? Meu pai morreu com 39 anos. Mas antes disso, ele casou com minha mãe em 1938, eu nasci em 39, e foi uma sequência de irmãs. Uma nasceu em 42, outra irmã em 44, outra em 47, outra em 49 E o senhor outra era o em mais 51. velho? Eu era o mais velho e durante o tempo meu pai ele dedicou-se à farmácia. Ele teve farmácia em Serril. Eu já fotografei esse rio. Serril, depois primeiro ele botou uma farmácia lá perto de Lages. Depois ele botou em Serril, desceu, botou em Braço do Trombudo e mais tarde ele botou aqui perto de Jaraguá também uma farmácia. Então ele era um pouco cigano, assim, ele gostava de mudar, ia mudando e a família ia junto, ele ia montando uma farmácia. Depois foi para Jaraguá, onde faleceu em 55. Braço do Cerril dos Krieger, família Krieger, nós conhecemos lá em Braço do Trombudo. E aí o senhor, como filho mais velho, semelhante à história do Bruno Kozer, o senhor tinha uma família sob sua responsabilidade. Também, mas minhas irmãs também foram muito ativas, foram crescendo, trabalhando, desenvolvendo. Eu estava em Blumenau estudando na casa dos meus avós, e eu tinha vindo para a casa dos meus avós há muito tempo, desde criança, porque foi durante a Segunda Guerra Mundial, em que o meu pai teve que sair da farmácia Repke, que ele trabalhava em Florianópolis, foi para a farmácia do Repke, a drogaria Repke de Lages. Mais tranquilo. E para não ser perseguido, né, porque ele era alemão e não tinha se naturalizado, mas era casado com uma brasileira, minha mãe Nair. Mas, em todo caso, eu fiquei muito em Blumenau, na casa dos meus avós, estudando, até que eu completei o contador no Colégio Santo Antônio.
E como é que o senhor teve o primeiro contato com as telecomunicações? Que o senhor era uma pessoa pioneira nessa área, né? Junto Bom, com aquela turma da Coligadas. primeiro foi em rádio. Eu tinha um irmão da tia Ilude, casado com meu tio Vitorino Braga, que era locutor da PRC4 Rádio Clube, o Jenner Reinert. E o Jenner me convidou, porque eu gostava muito de cinema, e ele fazia um programa de cinema na Rádio Clube, na PRC4, e me convidou, e eu com 14, 15 anos comecei a fazer esse programa com ele no rádio. Surgiu uma vaga de locutor, eu ocupei essa vaga quando tinha 15 anos, e aí eu comecei. Em 69, quando houve a instalação da primeira emissora de TV, né, foi feita uma seleção de algumas pessoas, eu estava no meio de uma, e exatamente até por um outro irmão do gênero, o Géser, que estava na TV, então também comecei na televisão. TV Coligadas por quê? A PRC4, Rádio Clube de Blumenau, ela tinha uma rede de emissoras. Ela tinha a Rádio Difusora de Blumenau, a Rádio Clube de Gaspar, a Rádio Clube de Indaial, a Rádio Araguaia de Brusque, a Rádio Clube de Itajaí. Eram as emissoras coligadas de Santa Catarina, Entendi. a qual a PRC4 era a líder das emissoras coligadas de Santa Catarina. Daí o Dr. Wilson Mel e o Sr. Flávio Rosa, mais o Caetano Deck, os dois primeiros eram donos das rádios. Foram sócios da TV. Qual é o nome que vamos dar? Coligadas. Coligadas, porque as emissoras de rádio são as coligadas. Olha, e a que TV é Coligadas também. Vista em todo o estado de Santa Catarina. Nessa época, na década de 70, nós assistíamos a TV Coligadas no extremo oeste do estado de Santa Catarina, divisa do Brasil com a Argentina. Eu sei que nós tínhamos uma diretoria na TV Coligadas de expansão. Tinha um diretor que ia no município, falava com o prefeito, via se ele conseguia um terreno, levava um equipamento e instalava uma mini repetidora em cada município. Assim tiveram mais de 100 repetidoras em São José do Cedro ficava num morro mais alto, e na Copa do Mundo de 1940 eles subiram esse morro, porque era só lá em cima que... 1970. 70, 70, é isso, desculpa. Ou 71. 70, eles subiram. Foi 70, né? Nós transmitimos os jogos, né? Porque aí já tinha Embratel com linha... Que maravilha. Para transmissões externas. Que maravilha. E nessa época, um pouco depois, o senhor teve quase um xará, né? O senhor teve quase um xará? Sim, tinha o Carlinhos Miller. Como é que funcionou isso? Quando nós nos apresentamos para começar a TV Coligadas, o Irani Macedo, que era o nosso diretor artístico, era um homem que entendia de televisão porque ele veio da TV Tupi de São Paulo. O Irani Macedo chegou, como é o teu nome? Para o Carlinhos Miller. O Carlinhos Miller, eu sou Carlos Miller. Aí depois chegou para mim, é teu nome, Carlos Miller, mas 2 Carlos Miller aqui na televisão não dá. Eu digo, bom, a minha mãe é Braga, então você vai ser Carlos Braga. Braga Miller. Primeiro ficou só Carlos Braga na TV. Ah, sim. Eu tive que adotar depois Carlos Braga Miller na política para candidatura a vereador, porque eu precisava usar o sobrenome, mas o nome de artístico na época, o Braga ficou, Carlos Braga Miller, mas não tem na certidão de nascimento. E nós vimos que o senhor tem um acervo de filmes e livros. E também acompanhamos, o senhor está sempre atuante. O senhor agora está na área da pesquisa, né? O que é a história para o senhor? Olha, a história para mim é o vivenciamento de várias situações, das quais até eu participei. Então, pensando bem, quando eu olho lá na prefeitura para aquela galeria dos ex-prefeitos, eu conheci mais da metade. Desde 63, quando eu fui funcionário da prefeitura com Ercílio Deck, eu conheço pessoalmente todos os prefeitos. E os anteriores, muitos deles foram meus amigos também. Então eu tive o Beduski, eu tive o Gerhard Neufert, pessoas que trabalharam até comigo. Então eu vivenciei esse espaço nos últimos 70 anos, 7 décadas, de história de Blumenau. Tanto que o professor José Ferreira da Silva, historiador mor da cidade, durante aquela época, ele me convidou para escrever no Blumenau em Cadernos a seção Estante Catarinense. Então eu recebia os livros, fazia análise
e publiquei durante Só, 10 anos, mais só ou para menos. vocês saberem, antes que nós esquecemos, o Ferreira da Silva, o historiador maior da cidade, era amigo pessoal do Carlos Braga Miller. E ele recebeu um livro seu, mostra por favor, seu prato. Ele recebeu um livro especialmente autografado para ele, do próprio autógrafo. A história de Blumenau, escrita Esse pelo livro é Ferreira maravilhoso. da Silva, né? É o livro ainda no qual eu me baseio, até tem muitas marcas. Deixa eu ver a aqui dedicatória. Vamos registrar essa. Pois não. Olha só, que maravilha. 1972. Isso, gente, é mais de 50 anos atrás. Exatamente. O Ferreira conviveu comigo no governo do Ercílio Deck. Em 1963 até 66, por aí, o Ercílio Deck convidou o Ferreira para renovar a biblioteca pública e criar o arquivo histórico. Como é que ele criou esse arquivo, seu Carlos? O arquivo, ele usava uma caixinha de metal com várias fichas. Ele dizia, opa, aqui tem a história do fulano de tal. Ele pegava a máquina, escrevia o que ele tinha O próprio? O próprio Ferreira. Escrevia a máquina e colocava na caixinha por ordem alfabética. Ele me mostrou, ó, vem cá ver o que eu tenho, um arquivo aqui, ó. Hoje em dia é o famoso arquivo histórico, professor José Ferreira da Silva. E será que ainda existe essa caixinha de fichas? Eram caixinhas metálicas que eu não sei se ficaram... Porque é um material histórico, né? Material histórico. Talvez ele foi abandonado, porque aqui a gente, quando pega, joga fora, né? O que tá errado, uma prática das pessoas. Mas quem sabe, né? Quem sabe. O senhor conheceu o Ferreira da Silva e algum outro nome que lhe marcou na história da nossa cidade? Nós tivemos ali o José Gonçalves, que escreveu depois, assumiu a Fundação Cultural de Blumenau, né? Tinha o José Gonçalves, nós tivemos o Federico Carlos Allende, que assumiu também, o Altair Carlos Pimpão também, que foi radialista e também foi da Fundação Cultural. Então houve uma sequência muito grande, mas um dos grandes historiadores da região foi o Teobaldo da Costa Jamundá, também meu amigo. Esse eu cheguei a conhecer. Indaial? O Jamundá, sim, ele casou com uma idaialense. Ele veio, no ano em que eu nasci, ele veio com o exército para Blumenau. Ele veio para tirar os alemães. O exército veio na época do nacionalismo. E casou com uma alemã. Olha só. E tornou-se um grande apreciador das coisas da cultura alemã. O Jamundá, ele, quando soube que eu, na Academia de Letras Blumenauense, eu escolhi a cadeira Cruz de Souza. Eu sou acadêmico da Cruz, embora a academia está um pouco parada, mas existe, e eu sou detentor da cadeira número 9 ou 13, não me lembro bem, mas eu era a Cruz de Souza. Quando o Jamundá soube, ele pegou todos os livros, eu tenho aí, sobre Cruz de Souza, e me doou uns 10 livros sobre Cruz de Souza para mim, a amizade que nós tínhamos, né? Ele era moreno, com bigodinho, eu lembro dele. Ele era cearense, se não me engano. E ele veio morar nos últimos anos de vida em Indaial, na casa de um sobrinho dele, que também era muito voltado à cultura, que agora eu não me recordo o nome. Eu faço uma pesquisa com os cemitérios locais, registrando as pessoas que viviam no século XIX ou nomes importantes. E nós encontramos ele ali no cemitério São José. Ele sepultado, o Jamundá. Em Indaial? Aqui. Em Blumenau? Ele foi um grande amigo que eu tive também, embora diferenças de idade, mas pensamentos iguais em relação à cultura. Ele escrevia de uma forma que ninguém consegue escrever igual. Os livros do Jamundá têm um português especial que ele escreve, sabe? De uma forma muito diferenciada, né? Ele era jornalista? Ele era militar e historiador e pertenceu à Academia Catarinense de Letras, porque ele escrevia muitos livros que lhe deram a condição de pertencer à Academia Catarinense de Letras. Muito bom saber sobre ele, e também são personalidades que são pouco divulgadas na nossa história. Tem muitas pessoas que não são divulgadas. Não há, assim, mais uma recomposição desses vultos ilustres da nossa história. E cai no esquecimento, Antigamente ainda se dava nomes de escolas, de praças,
a personalidades blumenauenses, o que praticamente agora acabou porque a gente homenageia pessoas mais E de fora. ligadas também. Tem uma rodovia aí que tem o nome de Mário Covas. A rodovia federal, a 101, é a rodovia Mário Covas. Isso né? não tem cabimento. Governador Mário Covas. O cara diz, mas ele foi governador aqui em São Paulo. Não, ele foi governador em São Paulo. É que a rodovia se estendeu ao sul e tem um nome, devia ter nome segmentado, né? Em Santa Catarina é governador Mais uma vez era Cota assim. Reis. Isso, no Paraná, Ney Braga. São Paulo, Mário Covas. Então, Gottlieb todo Reif, eu não respeito, sei né? se o senhor já ouviu falar, foi uma personalidade que abriu os caminhos. O engenheiro Emil Odebrecht, mais ou menos, desenhava, fazia projetos, mas a equipe executora dos projetos era de Gottlieb Reif, que vivia ali na Autona e topava seco. Aí eu fui descobrindo aos poucos, poucas pessoas sabem, conhecem, ele ajudou a fundar Ibirama. E aí nós falamos, por que essa pessoa não é homenageada com o nome da 470 duplicada? Mas eu imagino que vai ser outro nome federal. Gottlieb Reif. Gottlieb. O meu vizinho aqui é um Reif. Ele deixou filho descendente. aqui. A história dele é muito rica e está no livro, justamente porque ele não tem espaço na história local. Mais uma pergunta para o seu Carlos Braga Milha, que nós temos a honra de estar conversando agora. Como funcionava o procedimento do Jornal Nacional com a Globo e com o jornal local? Como isso funcionava naquela época de 1970? Exatamente. A TV Coligadas começou no dia 1º de setembro de 1969. Quando a TV Coligadas completou um ano, em 1970... Chegou a ver o Homem da Lua? Como? Chegou a transmitir o Homem na Lua? Eu não me recordo, mas não. Foi um pouco antes, Eu eu não me acho que o recordo Homem na também. Lua foi em julho, alguma coisa. Mas a TV Coligadas, quando completou um ano, coincidentemente, no mesmo dia e ano, o Jornal Nacional completou um ano também. E por coincidência, mais uma vez, a Embratel possibilitou uma linha com a qual nós podíamos dar uma transmissão direta para a Globo, gravando os programas feitos aqui. Então a Globo estendeu e disseram, olha, nós precisamos de um apresentador que seja o jornal regional de Santa Catarina, porque a TV Coligadas era de Santa Catarina transmitindo o Globo, né? Eu fui indicado. Então eu fiquei assistindo durante 15 dias o Cid Moreira falando lá no monitor para ver como é que ele fazia a apresentação do Jornal Nacional. Isso eu ia perguntar para o senhor. Fazer o Jornal Nacional regional de Santa Catarina igual. Praticamente o mesmo padrão de voz e tal. E isso aí aconteceu. Então, sempre que havia um caso especial, me lembro que se fosse um afundamento de um navio na costa catarinense, nós mandávamos. O presidente Garrastazu Médici, na época, visitou Blumenau, nós mandamos a notícia, então aparecia o locutor falando e eu continuava falando e o filme ia passando também. Era bastante rudimentar ainda, porque nós não tínhamos como... não tinha, como é que é o nome? Me esqueci agora, mas olhar a Tem letra, aquela notícia que passa na frente, que né? passa na frente. Vocês não tinham isso? Não tínhamos. E como é que o senhor lia? A gente tinha que ler a notícia, mas eu já fazia uns macetes, marcava para a hora que a gente sabia que podia continuar falando, olhando para a câmera e tal, depois continuava, ia falando para a câmera, e assim ia lendo, né? Depois eu procuro. Teleprompter, que é o que mostra a letra e todo mundo pensa que tu decorasse, mas tu estás lendo justo na lente da câmera, embaixo vai reproduzindo a notícia para que você vá lendo como se estivesse falando de improviso, né? O senhor trabalhou na televisão até que ano? Eu comecei em 69 e minha carteira de trabalho registra que eu saí, eu acho que em março de 74. Foram 5 anos. A TV Coligada só durou 10. Como outras coisas importantes. Depois, como outras coisas importantes na região. Ela foi vendida para a TV da Rede Tupi, em Floripa, Cultura, se não me engano. Depois a RBS comprou. Hoje está fazendo aniversário da erradicação da Estrada de Ferro.
que também durou nem 100 anos nessa região. Depois que o senhor saiu da televisão, o senhor foi trabalhar com comunicações? O que o senhor... Na verdade, eu quando entrei na prefeitura em 63, eu saí da rádio que eu trabalhava para fazer um programa, o Executivo em Foco, na prefeitura. O prefeito visitava toda quarta-feira o município, o prefeito Ercílio Deck. O resumo daquelas visitas que ele fazia, a Vila Itopava, o Garcia, tudo, as obras, a gente batia máquina, papel seda com 7 ou 8 cópias carbonadas para mandar para as rádios e ficar. Então, as 5 emissoras de rádio AM da época tinham semanalmente o programa Executivo em Foco. Cada rádio lia o que eu mandava. Mas, independente disso, eu trabalhava com a dona Anne Marie no departamento de pessoal da prefeitura, na época. Eu elaborava os ofícios que tinham que ser mandados aos deputados, aos vereadores, do prefeito, né? Então, foi uma época muito proveitosa em que o chefe de gabinete era o seu Frederico Killian. Muito querido amigo, Frederico Killian. E ele tinha o mesmo gosto pelo senhor, pela história, né? Ele escrevia muito no Blumenau em Cadernos. Então, nós tínhamos uma integração muito boa. José Ferreira, Frederico Killian, imagina, a dona Cristiana Deck Barreto, era a nossa bibliotecária da prefeitura, irmã do prefeito Ercílio Deck. E o Ercílio Deck também foi pai de um grande historiador, muito respeitado na UFSC, que era o Nils, né? O Nils Deck também. O senhor chegou a conhecer o Nils Deck? E ele era uma pessoa que tinha uma opinião muito forte sobre as questões. O Nils Deck uma vez me ligou e disse: "Seu Carlos, aqui é o Nils Deck." Eu digo: "Sim." Eu encontrei umas cartas da minha mãe, na Mi Deck, em que ela fala muito na Picucha, amiguinha dela. E dizem que ela tinha relação com você. Eu digo: "Picucha era minha mãe. Nair Braga." E na Mi Deck foram colegas de juventude. E veja só, né? Aí ele ficou muito contente de ver que a minha mãe era muito amiga da mãe dele no tempo que eram solteiras ainda. Na Mi Deck era na Mi Grossenbarra. E casou com o Ercílio Deck, passou a ser na Mi Deck, hoje é nome de rua, né? E a minha mãe Picucha era o apelido, Nair, que casou com meu pai, Carlos Miller. Mas antes de casarem, elas eram da sociedade blumenauense, aquelas jovens, né? Que iam aos bailes de carnaval que tinha em Blumenau, no América, que tinha no Carlos Gomes, no Ipiranga. Então, foi uma história bonita. E vocês chegaram a desenvolver algum trabalho de pesquisa juntos, ou trocar figuras, o Nils Deck e o senhor? Olha, fora a informação da mãe. Nós fizemos um filme, acho que foi o filho do Pimpão que fez aquele filme, A História do Dr. Blumenau. É um filme de uns 20 minutos ou 30, eu participei como um dos conselheiros do Dr. Blumenau. Mas foi através da minha pessoa que o Pimpão conseguiu filmar dentro da casa do Nils, que é uma casa era uma casa assim com móveis antigos e tal. Então eu falei com o Nils e perguntei se ele permitia que a equipe de filmagem fosse na casa dele. E lá foi o cenário. Muito bem. Lá foi o cenário de trabalho do Blumenau no filme? Foi. Daqueles amigos do Dr. Blumenau, que na Alemanha orientavam ele, era o cônsul lá na Alemanha, o brasileiro na Alemanha, o brasileiro, não sei, um cônsul que dava os tours, né? Que deu muitos conselhos para o Dr. Blumenau. Então, isso tudo dentro da casa do Nils, nós conseguimos mostrar uma Alemanha antiga, porque tinham móveis que condiziam, né? E nessa época o Nils me mostrou o arquivo histórico dele, que era um arquivo assim, dentro de um cofre de uns 20 metros quadrados. Mas eles mantêm um pouco de recato sobre as memórias do Nils, né? Os familiares. Então a gente tem procurado, mas vamos ver o que é que a gente consegue. Eu tinha muito respeito por ele, porque eu só tive uma vez com ele conversando. E eu vi que ele era uma pessoa muito séria no que ele fazia. Eu entrevistei ele. E dotado de um conhecimento. Eu admiro as pessoas que detêm conhecimento. Eu entrevistei ele no programa Cultura em Debate, da TV Galega, que eu apresentei durante 3 anos.
Acredita que ele chegou e disse, olha, o Braga, olha aqui o que é isso. Eram volumes dos 3 anos do programa executivo em Foco, que eu redigi na prefeitura quando o pai dele era prefeito. Ele tinha salvo esses volumes, se não me engano, da grande enchente lá na biblioteca, que perdemos praticamente Tudo. metade do arquivo, né? Uhum. E ele comentou que ele ficava embaixo da mesa do pai dele, quando ele trabalhava. Então, o senhor conheceu o Hercílio Deck, depois qual é o outro prefeito que marcou para o senhor? Olha, eu O senhor em seguida conheceu o o Hercílio Neufert? saiu... O Neufert, O Neufert foi meu colega na Eletroaço. ele O trabalhou na Neufert era Eletroaço. engenheiro da Eletroaço, né? Oh, Gerhard Neufert. Foi no meu casamento, fui convidado de honra. Bernardo Wolfgang também, Werner. Mas quando o Hercílio Deck saiu da prefeitura, entrou o Zadrosny, Carlos Couto Zadrosny. E não sei porquê, daqui a pouco me convidaram, porque eu era efetivo naquela época, para ser o oficial de gabinete. E eu fui oficial de gabinete do prefeito Zadrosny até que o Bernardo Werner, como presidente da Câmara, assumiu a prefeitura. Não tinha vice-prefeito ainda, era o presidente da Câmara que assumia. E o Zadrosny viajou para a Alemanha um mês e o Bernardo Werner assumiu. E quando o Bernardo saiu, era vereador, presidente da Câmara, ele me convidou para ir trabalhar com ele na Eletroaço. Eu fiquei lá 14 anos. impressionante. O Zadrosny também tinha uma maneira de administrar a cidade como aqueles velhos, antigos pioneiros, né? Ele era muito, digamos assim, administrativo. Ele burocrata. que deu o pontapé inicial na Beira-Rio, né? Construção da Beira-Rio e tal. E fez um governo administrativo excelente, mas politicamente ele era muito assim austero. Mas justamente os pioneiros de antigamente. Exatamente. Porque não tem milindre, ou é ou não é. Exatamente. Não Ele tem era jogo assim, de cintura. O Zadrosny, ele colocava acima da política a administração. O Sassi fez isso depois. O Sassi, trabalhei com o Sassi também. Admirável. Eu fui candidato a vice-prefeito do Sassi, quando ele não ganhou, nós fizemos mais votos do que do Dalto, que ganhou. Por quê? Sim. Eram dois partidos que existiam, PDS e MDB. O PDS podia lançar 3 prefeitos e o MDB podia lançar 3. Nós lançamos 3, Sassi, depois houve mais 2 que eu não me recordo bem o nome, e o MDB lançou 2, o Dalto dos Reis e o Lazinho, que já havia sido prefeito. O Sassi, em números redondos, dos nossos 3, o Sassi fez 28 mil, comigo de vice. O Dalto fez 24. Mas somaram tudo? 22 do Lazinho, soma os 2, deu mais do que os nossos 3. 28 não entrou, 24... Que não foi o que ganhou mais votos que assumiu a prefeitura. Não, foi a legenda que deu Isso o não voto, é democracia, mas tudo bem, foi fazia a minha parte. maior decepção política, Sim. mas fazer o quê, né? E o Sassi, ele é reconhecido como uma pessoa séria, austera, muito séria. E eu conheci pessoalmente e eu admiro assim, Nós a fomos pessoa dele. colegas de rádio, de televisão também, ele fazia programas no rádio Ele casou com uma Deck, né? Estudante. Yeah. Ele era da área estudantil, ele fazia programas estudantis, depois começou a fazer programas religiosos na TV também, né? Evangélicos, E luteranos. o Dalto já estava naquela época na política? Não, o Dalto um pouco depois entrou, Mas ele já estava concorrendo ali, então, sim, né? Sim, o Dalto começou, não me lembro a época, mas foi um pouco mais tarde, porque depois do Lazinho prefeito entrou Félix Tais e Renato Viana, e depois é que veio o Dalto. Eu achei muito interessante que o Lazinho ele fez um plano, o primeiro plano diretor da cidade, né? Não, o primeiro plano diretor da cidade foi do Félix Tais.
Ele quando eu implantou. era vereador. Ele implantou. Ele implantou, mas Ele implantou. ele só foi assim... Ah, eu entendi. É que é uma empresa do Rio de Janeiro, encomendada pelo Lazinho, fez alguma coisa. Fez, e nós na Câmara em 74 ou 72, eu não me lembro bem. Eu entrei em 72 como vereador e fiquei até 82. 10 anos. 10, 4 mais 2 que Qual foi partido? prorrogado. Qual partido? Qual o seu O partido? partido era o PDS. PDS. Arena, depois PDS. Então, quando terminou o segundo mandato, era a época do governo militar, eles prorrogaram por 2 anos os mandatos de prefeitos e vereadores. E foi aí que eu assumi a presidência da Câmara pelo voto dos próprios vereadores. Sim. E depois que o senhor saiu da prefeitura, isso aconteceu em que ano? Trabalhei na Eletroaço, né? Uhum. Onde fiquei. E da Eletroaço eu saí para gerenciar o Teatro Carlos Gomes, onde eu fiquei 10 anos lá, ainda faço parte do Conselho Deliberativo. O teatro teve quase um período ruim, né? Aí foi feito todo um projeto. Ainda passa dificuldades, porque todo mundo pensa que é um órgão público, mas Exatamente. não é. É uma entidade de E o que privada. falta para tornar ele um órgão público como o Teatro de Pomerode? Porque daí tem verba para manter ele, né? É que Blumenau já teve isso desde os idos de 1800 e pouco, que começou com a Rose Gärtner, fazendo teatro no Frozen, Teatro Frozen, particular, foi indo. A companhia Hering, seu Ingo Hering, depois ajudou a comprar o terreno para fazer o teatro ali onde está. Então, sempre foi uma coisa voltada para o privado, né? E a prefeitura nunca assumiu Porque uma cidade como Blumenau, onde os pioneiros chegavam com os músicos e com os instrumentos musicais e com o teatro alemão, com a dança, com Blasmusik, né, que era o Hermann Rüdiger, foi o primeiro ali, né? Isso fazia parte das famílias. E a gente vê assim Pomerode, eu sempre comparo Pomerode como alguns exemplos positivos. Exatamente. E o pessoal sai de Blumenau e vai lá no Teatro Municipal, porque lá eles não precisam pagar um cachê tão alto. E é um espaço de qualidade. Exatamente. E aí, como eu sou bairrista, por que Blumenau não tem um espaço assim? Olha, nós temos agora a Fundação Cultural que tem o teatro lá, né? Mas o Teatro Carlos Gomes permanece sendo privado e vai tocando, né? Com apoio do... Eu converso com o senhor porque o senhor tem longa história, só para compreender também tudo que nós fazemos aqui no presente é para o futuro também. Exatamente. E essas perguntas podem surgir, né? Então, o senhor me fez entender que Blumenau sempre tinha as práticas culturais nas suas casas e de maneira privada, um grupo de amigos, uma sociedade. Sem depender do governo. Da política. Inclusive as sociedades de tiro, de caça, essas coisas. Também. Nós vimos lá na Alemanha que é uma prática ter uma sociedade, ter uma diretoria, e as pessoas acham que sociedade aqui em Blumenau é coisa do passado, mas é uma característica dos alemães, de uma organização. Não existe hoje ainda. O Carlos Gomes não tem o nome de Frozen, porque houve a legislação que proibiu o nome várias dos escolas, durante a guerra, né? Várias escolas também. O senhor chegou a conhecer o Hans Geier? Sim, muito. Foi meu professor de música. Olha o piano ali. E o que o senhor toca? Piano? Não, eu comecei, mas não deu. O Gaia era amigo da família. Ele era professor do Pedro II de música. Então, o professor Ferreira de Mello dava a matéria de música, nós descíamos para o Salão Nobre, no piano, o Gaia tocava piano e nós cantávamos. O Gaia sempre dizia, Carlos, tua tia Antonieta, que era a dona do piano, era professora de música. Tocava no cinema, quando o cinema era mudo ainda, minha tia Antonieta. Que maravilha. Tua mãe toca piano, teu pai toca flauta e você não toca nenhum instrumento. Aí eu comecei a aprender piano, mas parei, né? Que maravilha. O senhor conheceu praticamente todas as personalidades que viviam num período porque era em o nosso Blumenau. dia a dia, né? Ele trabalhava no Carlos Gomes também, o Gaia, né? Eu tinha outra pergunta com a música. O senhor estudou
no Eu Sagrada estudei Família. no Sagrada Família, os 2 anos primários, depois eu passei para o Pedro II, fiz o ginásio, e o contador eu fiz no Santo Antônio. E ali eu perguntei para o senhor em off se o senhor conhecia que o senhor disse que era engenheiro da Estrada de Ferro, O seu Schossland. Schossland. Que coisa incrível. Quem era o O meu pai Schossland? tinha farmácia em Serril, depois em Braço do Trombudo. A estrada de ferro estava subindo de Rio do Sul para cima, que acabou indo pouco, né? Foi até Trombudo Central, acho, né? Mas o Schossland era engenheiro. Ele era alemão? Não, eu acho que não, eram aqui de Blumenau, e era o Dietrich e o Schossland, 2 engenheiros que estavam... Dietrich é aquele que o genro do Otto Eu Ruckelt. não sei agora. Dietrich casou com a filha do Otto Ruckelt. Pode ser, não, mas eu acho que esses eram mais recentes, porque era anos 50, talvez netos. Verdade. Mas eles eram encarregados de fazer a expansão da estrada de ferro, abrir, ver os locais. Muito A linha interessante. de frente da instalação, os engenheiros, Schossland e Dietrich. O Schossland, eu sei que é pai da Soninha Schossland, que é pianista também, né? É patrimônio aqui, eu quero fazer um trabalho com ela também. Exatamente. Pessoa impressionante, ela tocou no shopping e eu fiz uma imagem, colocamos nas redes, as pessoas conhecem muito ela, muito conhecida. Ela conhece muito da história também, de Blumenau. Pois é, então nós precisamos acelerar isso. Seu Carlos Braga Miller, nós deixamos o material para o futuro. O que o senhor gostaria de falar para as gerações do futuro da sua cidade, Blumenau? Que é para esse pessoal que a gente deixa a palavra. Eu acho o seguinte, que cada um tem que vivenciar a sua época. Eu escrevi que não adiantava dar nome de ponte para pessoas ilustres, porque o nome desaparece. Aquela ponte, quando você sai da Beira Rio e entra na Martin Luther, é ponte Gerhard Neufeld. Foi prefeito, trabalhei com ele na Eletroaço. E o Napoleão Bernardes, quando leu o artigo que eu escrevi, me chamou lá e disse: Braga, nós vamos colocar placas nas pontes. E ali colocaram do Gerhard. E ali nós vimos que tem o nome do Gerhard. E eu disse: tem uma ponte que não tem nome. Qual é? A da Rua Paraíba, que agora estão reformando, mas deram nome. Jornalista Luiz Henrique Soares. Agora me deu Luiz Antônio Soares. Luiz Antônio Soares. Mas eles não vão demolir aquela ponte, né? Não, estão fazendo a ponte, alargando ela. Ela vai ter 2 pistas ao invés de uma, mas vai continuar sendo chamada Ponte Luiz Antônio Soares. Mas essa ponte ali é centenária, eles não podiam fazer isso. É pena, mas eu não sei se E eu é acho linda. que vão desmanchar. Mas é que qualquer enchente menor, ela pega água. Blumenau fica embaixo d'água. Mas o seu Carlos Braga, desculpa o que eu falo. Então, o senhor estava deixando as palavras para as pessoas do futuro. As palavras, o senhor... As palavras, né? Olha, as novas gerações talvez não se interessem tanto por história, porque hoje está tudo no celular, está tudo na internet. Mas é importante que eles se conscientizem de que a história que eles estão construindo hoje, assim como eu construí há 30, 40, 50 anos atrás, vai ser preciosa para alguém perguntar alguma coisa, como você está ouvindo eu falar. Então, é que não se esqueçam de que ao lado do dia a dia sempre tem alguma coisa que vai ficar na memória, que vai ser história do futuro. É importante que a gente ajude aqueles que, como você, Angelina, faz muito bem, escrevam sobre a história, pesquisem sobre a história. Faça uma visita ao arquivo histórico, que começou tão humilde com Ferreira da Silva, é um arquivozinho que ele batia a máquina, uma ficha, colocava ali, Hoje é o arquivo histórico de Blumenau, um patrimônio cultural da cidade. Que é da cidade, né? Não tem dono, né? Não é de alguém. Não é do governo municipal. É da cidade. É do município. Como se diz, é do governo municipal. Então, extravassa política, extravassa prefeitos que passam, porque o arquivo histórico continua.
E cabe a você, jovem, fazer com que amanhã ou depois o arquivo continue registrando tudo aquilo que vem acontecendo. Desde ontem, hoje, vai acontecer amanhã. É importante que tenham pessoas como a Sueli Petri, como a Adalberto Dai, como a Angelina Wittmann, que escrevem sobre a história de Blumenau e preservam essa história de uma forma que vai servir de orientação daqui a muitos e muitos anos para os que chegarem. Muito, muito, muito obrigado. E na língua do seu avô, viele Dank. Eu tenho cidadania alemã porque consegui por ser filho de um alemão. E o Brasil permite a dupla nacionalidade, essa que é a verdade, né? Tem países que não permitem. E eu fui ver por quê. É porque o Brasil tem um acordo com os países que permitem. Então o Brasil abre mão e permite que, tanto que portugueses, italianos, alemães, é um enxame grande de pessoas que têm conseguido essa cidadania. Mas eu não aprendi a falar alemão porque na época em que eu cresci, era a época da Segunda Guerra Mundial e quem falasse alemão era preso e até torturado se fosse o caso. Houve muitos casos terríveis aqui na região durante a Segunda Guerra de alemães que já haviam nascido no Brasil, mas que sofreram perseguição. Meu pai, graças a Deus, conseguiu escapar dessa perseguição. Mas eu não falo alemão, mas eu acho que nós temos que honrar os nossos antepassados, sejam eles vindos lá da Bahia, sejam eles vindos da Alemanha, e não se pode dizer que Blumenau é uma terra de blumenauenses, ela é uma terra de pessoas que construíram a cidade de Blumenau, independente de ter nascido como eu ou não, como aqueles que vieram para dar grandeza a essa terra. Muito obrigada. Angelina Wittmann.